Olá, estrelinhas, bem-vindos a mais uma previsão diária para todos os signos. Vamos começar com uma previsão geral para todos nós. O universo, qual é a energia para o dia de hoje? Para a egrégora do canal. Qual é a energia para o dia de hoje? A carta dos amantes. Os amantes é aquele momento em que nós temos que fazer uma escolha muito importante de um caminho de vida, em que temos que escolher algo que preencha o nosso coração. É como se fosse um combinar de várias situações em que chega ao ponto em que nós temos que, através do que é nosso desejo e a nossa vontade mais íntima, fazê-la satisfazer aqui um desejo, uma vontade, escolher um caminho, escolher alguém. É como se fosse aqui um encontro entre duas partes do nosso ser que precisa de acontecer para que haja uma escolha efetiva de caminho, está bem? No fim do deck ficou aqui a carta do Pajem de Espadas. Então hoje pode ser aqui um dia onde nós tenhamos que lidar com situações que envolvam comunicação, conversa, e que envolve aqui, para algumas pessoas pode ser aqui um acordo, uma união com uma outra pessoa, ou uma escolha realmente de um caminho de vida. Qual é o conselho da Lua para o dia de hoje? Conselho da Lua, já caiu. Balança, espiritualidade e praticalidade. Lua cheia em Peixes. E nós estamos numa lua cheia, que teve aqui o eclipse no dia 7, uma lua cheia em Peixes. Portanto, há aqui realmente um equilíbrio que é necessário entre aquilo que se deseja, aquilo que se quer, aquilo que é o nosso coração, a vontade da nossa alma e as ações concretas na prática para realizar essa vontade. E o teu trabalho árduo está a valer a pena, ok? Então os esforços que nós temos feito vão dar resultados. Carneiro. Energia 2 para Carneiro. Carneiro. Nove de Copas, um desejo realizado. Uma necessidade da alma preenchida. O Nove de Copas é aquele momento em que nós fazemos uma cura emocional profunda, em que nós libertamos de dentro de nós todas as emoções e em que nos sentimos satisfeitos e plenos e temos na mão aqui a capacidade, através do nosso sentimento, de realizar um desejo. E no fim, um As de Espadas. Então, algo aqui que realmente envolve comunicação mesmo para Carneiro. Aqui há um tipo de iniciativa que vai trazer aqui um desejo realizado. É como se recebêssemos aqui um presente que nos vai satisfazer. Conselho da Lua para Carneiro. Conselho da Lua para Carneiro. O que é que tu necessitas de soltar? Uma reflexão, portanto, para satisfazer aqui um desejo, um sonho, uma vontade, para tu te sentires pleno, a nível emocional, o que é que tu precisas de deixar de lado? Está bem? Às vezes é preciso fazer algumas cedências. E no fim do deck, nada virá desta situação. Então há aqui algum tipo de situação que não te está a trazer resultado e que tu precisas ter a coragem de ressignificar e de curar e de deixar ir. Touro, energia de dia para Touro. O 9 de Fogo, que cai em posição de bloqueio. Resistências internas, está bem? Histórias hoje podem se deparar aqui com algum tipo de resistência, pode ser vossa ou pode ser de uma outra pessoa, ficou aqui no fim do deck. A carta da força, então é necessário dominar aqui algum instinto, não é através da força física, nem é através da teimosia que se conseguem as coisas. Há situações que nós precisamos de manter e precisamos de nos firmar e nos posicionar, mas há outras que chegam a um limite de cansaço, está bem? Então hoje é preciso aqui, hoje pode ser aqui um dia em que haja aqui um obstáculo, que pode ser uma resistência interna nossa,
mas pode ser algum limite em alguma situação que está a chegar a um ponto muito extenuante. Conselho da Lua para todos. Ou necessidade de pôr limite em alguém ou em alguma questão, colocar limites. Conselho da Lua para todos. Tempo para dar mais do que receber. Confiança é a tua chave para o sucesso. Então, há aqui algo que tu estás a esforçar muito e que tu precisas de te dedicar, está bem? Há aqui alguma questão que, ou pode ser uma questão externa, em que te estejam a colocar aqui um obstáculo e que isso mexe aqui com algum tipo de ferida tua de não merecimento ou o equilíbrio entre aquilo que nós damos e que recebemos. Às vezes nós queremos receber muito sem dar nada em troca e é necessário aqui colocar algum tipo de flexibilidade nesta questão para que tu tenhas confiança e consigas dominar aqui o impulso de reagir de uma forma às vezes um pouco mais inflexível, no sentido de este é o meu limite, e às vezes é preciso aqui ultrapassar algum tipo de limites e doar um bocadinho mais, dedicar um pouco mais, está bem? Gêmeos, 2 cartas. E 2 cartas complicadas, 7 de espadas e 5 de fogo. Cuidado aqui para não caírem em armadilhas, está bem? Cuidado aqui para não serem aqui atropelados e iludidos por alguma questão que pode envolver a vossa estabilidade financeira, está bem? O Rei de Ouros aqui no fim do deck, podemos estar a falar aqui de alguma questão que pode envolver um objetivo material, e vejo vocês, se não estiverem muito atentos, porque o 7 de espadas pede aqui muita atenção, junto com o 5 de fogo, podemos estar a falar aqui de alguma questão que envolve uma discussão, que envolve algum tipo de competição com alguém, podemos estar a falar aqui de algum tipo de análise mais cuidadosa, mais cautelosa, com mais estratégia que vocês precisam ter pela vossa própria cabeça e não se deixarem aqui iludir por questões de coisas que vos são soadas aos ouvidos, está bem? Qual é o conselho para Gêmeos? Sai fora da tua zona de conforto. Vocês hoje podem ser colocados aqui em algum tipo de situação realmente que vocês não estão confortáveis em lidar, está bem? Podemos estar a falar aqui de situações que envolvem ou a vossa saúde física e mental, ou situações que podem envolver a vossa estabilidade financeira e que vocês estão habituados a fazer as coisas de uma forma e têm que ter uma estratégia para fazerem de uma forma diferente. No fim do deck ficou, as conclusões estão próximas, então é possível aqui, com estratégia, com disciplina, é ser um bocadinho daquela zona de eu faço sempre isto deste mesmo método, porque foi esta forma que me permitiu sobreviver até agora, então é preciso olhar essa questão de uma forma diferente. Caranguejo, energia do dia para caranguejo, virou aqui um 2 de espadas que não saiu e saiu um 7 de ouros e fiquei tonta agora, caranguejo. Fiquei aqui um bocadinho tonta, deu-me assim uma tontura repentina. 7 de ouros é uma carta que fala de paciência, que fala de análise, que fala de planeamento, que fala de perceber onde é que nós estamos a colocar a nossa energia e se não estamos a despender a energia em coisas que não nos levam a sítio nenhum, está bem? E há aqui uma preocupação muito grande com alguma questão que vocês, que vem até do vosso inconsciente, que vos traz aqui algum medo de investir, seja dinheiro, seja tempo, seja recurso, em alguma questão, está bem? Um dia para refletir e analisar. Conselho. 2 cartas. Acredita no impossível e um tempo para cura. Então há aqui alguma colheita de algum resultado que vocês estão a aguardar e que vocês já estão um bocadinho aqui, um bocadinho não, bastante preocupados e com muito medo de que essa situação não vá surgir, e pede aqui que vocês tenham fé, que não desistam, mas precisam de algum tempo aqui para cicatrizarem algumas feridas. Mantém a tua visão.
Então é para manter aqui alguma questão que pode estar a ser demorada o desenvolvimento dessa questão. Leão. Energia para Leão. A carta da Justiça no inverso. E no fim do deck o 2 de espadas, que foi a carta que queria saltar ali para Caranguejo. Vocês dois podem sentir aqui alguma questão que não vai ser analisada a vosso favor. Podem sentir aqui que alguém ou alguma questão está a ser injusta. Leão, a carta da Justiça no inverso. Pode falar aqui de questões que possam ser tomadas decisões de uma forma um pouco irracional, onde não haja o mesmo peso e medida, onde vocês até se sintam aqui um pouco injustiçados e com muita dificuldade de fazerem aqui algum tipo de escolha, não verem aqui um caminho ou não quererem analisar aqui algum tipo de situação de forma equilibrada, dos dois lados da balança, olhar para o vosso lado e olhar para o lado da outra pessoa. Conselho para Leão, está pesada a energia de Leão. Trabalha através dos teus medos, está bem? Há aqui algum gatilho que é despertado de alguma ferida vossa, que pode realmente estar a falar aqui de questões de que vocês sintam uma necessidade constante de fazer justiça. É como se fosse um sentimento de culpa aqui constante, está bem? Tu e aqueles que tu amas estão seguros. Para outras pessoas é uma dificuldade de tomar uma decisão que envolve uma outra parte e que vocês tenham medo de não estarem a fazer as coisas da forma mais certa, está bem? E tenham medo até de prejudicar alguém. Virgem. Virgem, qual é a energia do dia de hoje para Virgem? 2 de copas em bloqueio com pajem de copas em bloqueio. Podemos estar a falar aqui de alguma relação que está com dificuldade de encontrar equilíbrio ou alguma união com alguém, algum tipo de parceria que vocês têm com muita vontade de iniciar. Podemos estar a falar aqui de alguma questão que pode envolver uma relação e filhos, que seja dificultoso para vocês lidarem com esta questão, está bem? E a carta do Imperador. O Imperador é como se fosse um pai de família, como se fosse um chefe. Então podemos estar a falar aqui ou a nível de trabalho ou a nível de relações familiares, em que hoje o obstáculo do dia tem a ver aqui com algum tipo de união ou parceria, em que é necessário controlar aqui algumas, como se fossem birras. Está bem? Birras. Alguém que é um bocadinho imaturo e que pode fazer algum tipo de birra. Conselho para Virgem. Conselho para Virgem. Conselho da Lua para Virgem. 2 cartas. As emoções estão elevadas, prosperidade a caminho. Podemos estar a falar aqui realmente de alguma questão que envolva um lado emocional um bocadinho mais exaltado. Está-me a faltar o termo que eu queria usar há pouco. Não é bem uma birra, é como se fosse alguém que é um bocadinho mimado, que gosta que as suas necessidades sejam satisfeitas. Podemos estar a falar aqui até de 2 energias diferentes para cada grupo de pessoa, está bem? Mas tem a ver com algo que vocês desejam que se concretize e que prospere e que tenha crescimento, em que hoje é necessário que vocês entenderem que isso há um estado emocional aqui de alguma exaltação que precisa de um pouquinho mais de calma, está bem? Precisa de mais disciplina, de mais regra, de mais consistência, de uma análise mais crítica, de uma análise mais estratégica, como Imperador, das questões, está bem? Libra. 6 de fogo. O Libra hoje vai conseguir aqui atingir alguma meta que tinha planeado, vai conseguir aqui superar alguma questão, vai conseguir aqui até algum tipo de reconhecimento, de promoção. Há aqui uma superação de algo que pode trazer aqui uma energia de
algo inicial que se começa a desenvolver, está bem? Página de copas, como se fosse aqui um preenchimento emocional. Conselho para Libra. As pessoas podem ter algum reconhecimento de um filho ou algo ligado à criança. Conselho para Libra. Espera poderosas mudanças. Então Libra precisa de tempo para esperar que estas mudanças se materializem. Algo aqui vai mudar. Tu e aqueles que tu amas estão seguros. Escorpião. 9 de espadas. 9 de espadas em bloqueio. Vosso oposto complementar, que é Touro, está com o 9 de fogo em bloqueio. E temos aqui uma carta da Torre no final do deck. Então, Escorpião aqui hoje está num processo de desconstrução mental. Num processo em que a única coisa que te impede aqui de atingires algo é os teus medos, é as tuas preocupações. Há aqui um bloqueio que vem do teu inconsciente, que é o medo aqui de sair de algum tipo de lugar, seja ele físico, seja ele mental, onde tu tens dificuldade, parece que estás preso, como aqui na carta mesmo mostra, numa caverna. É como se fosse aqui um medo e uma preocupação constante que vem do teu inconsciente e que acaba por ser necessário tu ultrapassar essa questão para deixares ruir algumas questões. Hoje é um dia aqui doloroso para Escorpião, também vocês podem ter aqui algum gatilho de algum inconsciente e que possa fazer aqui uma revelação de que alguma questão não está estruturada da forma que devia e que vocês precisam abandonar essa ideia ou esse pensamento. Qual é o conselho aqui para Escorpião? O teu trabalho arte está a valer a pena. E no fim do deck, o teu comprometimento está a ser testado. Vocês podem estar aqui num processo de reprogramação mental. Algumas pessoas podem estar aqui a tentar realmente modificar um padrão herdado de comportamento ou de pensamento e vocês vão conseguir fazê-lo, não é? Agora, precisam de continuar a manter firmes, sem terem medos daquilo que é necessário soltar, está bem? Há coisas que vão cair, há coisas que vão ruir, há comportamentos, há padrões, há ideias, há crenças que são necessárias mudar. Sagitário, um 8 de copas, invertido, uma dificuldade muito grande de lidar com o abandono, uma dificuldade muito grande de sair de alguma questão que ou alguém vai se afastar de vocês ou vocês têm necessidade de se afastar de alguém ou de alguma situação em que vocês têm muito medo de largar essa questão, têm um apego emocional a essa questão, porque essa questão, essa situação, essa pessoa foi importante durante muito tempo e então é necessário encontrar aqui um equilíbrio. A carta da temperança pode falar aqui de uma cura emocional, tá bem? Conselho para Sagitário. 2 cartas. Um ganha-ganha aproxima-se. A carta da temperança pode falar aqui de algum tipo de união ou parceria, de algo que entra aqui num acordo, está bem? E ser corajoso faz o primeiro movimento. Então são vocês aqui que têm que abandonar aqui alguma questão que estão com muita dificuldade. Agora é tempo de tomar uma atitude. Está no vosso lado, está bem? Está no vosso lado. Capricórnio. 2 cartas. Ui, não, muitas cartas no inverso, por favor. Uma cartinha apenas, Capricórnio. O Mago. O Mago. Tu estás pronto. Tu estás preparado para tomar essa iniciativa. Tu estás com tudo ao teu alcance. Tu precisas é dar o primeiro passo com muita inteligência e muita racionalidade, está bem? O Mago é aquele que tem tudo na sua mão, tem tudo ao seu dispor, tem todas as ferramentas necessárias e o Rei de Espadas é alguém que é um bocadinho inflexível, mas que traz muito conhecimento. Então são aqui 2 energias que pedem aqui início em algo. Tu hoje podes iniciar aqui alguma questão que pode ter a ver com estudos, com liderança, com chefia, com matemática, para algumas pessoas, algo que esteja ligado aqui a gestão, a contas, está bem? Vamos ver qual é o conselho.
conselho da Lua para Capricórnio. Olha de uma perspectiva mais ampla e tira um tempo para respirar. E há uma questão que precisa que vocês olhem de uma outra forma. De uma forma se calhar mais misteriosa, uma forma de uma vertente mais mística, uma vertente mais espiritual, não tanto com os olhos racionais e críticos, mas um equilíbrio entre os dois olhos, está bem? Entre um olhar da praticidade e da racionalidade e um olhar de transformar. O mago é o transformador, é o alquimista, está bem? Então vocês têm a oportunidade aqui de transformar alguma questão. Aquário. Energia de hoje e beijo para Aquário. Aquário, 3 de ouros em bloqueio e 10 de ouros no fim do deck. Parece que há aqui alguma oportunidade que tem a ver ou com família ou com questões financeiras, estando a falar de 2 cartas do naipe de ouros, ou é um grupo externo a ti, em que outras pessoas te vão impedir aqui de alcançar algo, vão tornar um bocadinho como se fosse um obstáculo, tu tens acesso aqui a algum tipo de situação ou de crescimento financeiro ou de situação que envolva até um aperfeiçoamento, um grupo de estudos, uma dificuldade aqui de interagir com outras pessoas para desenvolver aqui novos valores, algo aqui ligado a um grupo de pessoas onde possivelmente tu podias ter uma oportunidade de crescer e hoje essa situação vem aqui como se fosse um obstáculo para tu analisares essa situação, está bem? Parece que algo não está no ponto certo ainda de começar a catapultar para um 10 de ouros, porque o 3 de ouros é uma energia que fala de algo que se inicia e que tem crescimento, e o 10 de ouros é a energia, é o último naipe, é o final. Então a colheita que tu queres, essa estabilidade, se calhar vai depender aqui que tu colabores em parceria com alguém, e hoje essa colaboração com essas pessoas pode ser aqui um obstáculo, tá? Conselho para Aquário. Tem fé nos teus sonhos, então não é para desistir. Apesar desses obstáculos, é para tu continuares a persistir. E é tempo de tomar uma atitude. Há aqui alguma questão que necessita que tu tomes uma ação. Peixes. 6 de ouros. 6 de ouros é uma troca equilibrada, está bem? Vocês hoje podem receber aqui algum apoio, alguma ajuda, uma recompensa, receberem aqui algo que vos era devido. Aqui onde as trocas com os outros precisam de ser justas e equilibradas, está bem? E no fim do deck ficou um 10. Para algumas pessoas pode ser aqui um stress, o fim de um stress, de um processo onde vocês estavam a aguardar aqui alguma recompensa, algum recebimento ou algum apoio, está bem? Tu hoje recebes aqui o apoio de alguém. Conselho para peixe. Qual é o conselho da Lua para peixe? Conselho para peixes. Conselho da Lua para peixes. Medita e contempla. Então, observa quem é que à tua volta te pode ajudar e agradece. Está bem? Agradece pelas trocas, agradece por aquilo que tu estás a receber, agradece por aquilo que tu já tens, agradece por aquilo que tu já alcançaste. Está bem? Um clima intenso aproxima-se. Então, pede aqui equilíbrio. Está bem? Equilíbrio entre o cansaço, a vontade de realizar e apoiar-te mutuamente em pessoas que te possam auxiliar, está bem? Observa à tua volta quem são as relações que estão a ser equilibradas, quais são as relações que te estão a trazer desgaste e que são intensas para a tua energia. Um beijinho no vosso coração e até à próxima leitura.